dia, minha gente! Segunda-feira, mais uma semana incrível começando aqui. E tu deve ter ficado intrigada aí com o título da live de hoje, né? Pare de piorar o seu problema. Mas eu não tô piorando o meu problema. Será que não tá? E eu vou te dizer que muitas vezes, sim, tu tá tornando o teu problema ainda maior do que ele já é. E tu vai entender por que isso acontece e o que tu tá fazendo para isso acontecer. A questão é que independente aí do problema que tu tem, o problema, ele não tá parado, mas talvez tu esteja. E quando tu está parada, adiando a solução dele, o que acontece com ele? Ele cresce. E o pior, ele cresce com juros. Ele fica maior. E às vezes ele até acarreta outros problemas além dele. Então essa live de hoje é para você que sabe que tem um problema aí para resolver. Talvez seja emocional, financeiro, seja algo aí no teu negócio, em algum relacionamento. Só que aí, tu usa aquelas frases. Quando der, eu resolvo. Quando as coisas melhorarem. Quando sobrar dinheiro. Quando eu me organizar que eu começo. Sabe, às vezes, aquilo que tu precisa muito? Sei lá, tu precisa muito, tu já sabe, tu já entendeu que tu precisa de uma mentoria de alguém. E aí tu sabe que sem aquele direcionamento, tu não vai conseguir sair do lugar que tu tá. E aí tu fala essas frases. Quando der eu resolvo isso. Na próxima turma eu entro. Quando as coisas melhorarem eu vou começar. Quando eu tiver dinheiro eu entro. Quando eu me organizar eu começo. E o que acontece nesse tempo? Com o teu problema? Será que ele vai se resolvendo sozinho? Infelizmente não. E sem perceber, esse problema ele vai piorando e às vezes ele piora muito. Existem dois tipos de problemas na nossa vida. E aí hoje eu quero que vocês entendam isso. Existe um problema que ele não é neutro, que ele não espera pela resolução dele. Por que ele não espera? Porque daqui a algum tempo ele não vai estar do mesmo jeito. Ele cresce. E pior, às vezes ele cresce e contamina outras áreas aí da tua vida. Ele se multiplica. E aí eu trago aqui para explicar para vocês que a gente tem dois tipos de problemas, tá? Um deles é o problema estagnado. É aquele problema que incomoda, que tu sabe que ele precisa ser resolvido em algum momento, mas que ele não cresce, que ele não aumenta, que ele não piora. Então ele não gera aí novos prejuízos se tu demorar para resolver ele. Então, exemplo, tem um armário bagunçado. Eu sei que eu tenho que arrumar aquele armário lá, eu tenho que organizar, eu tenho que tirar algumas coisas lá que não servem mais, mas de certa forma aquilo ali não vai afetar em nada na minha vida. Tenho que resolver, tá ali me incomodando, mas ele não vai me trazer prejuízos maiores. Isso é um problema que tá ali estagnado. Então, independente se tu arrumar hoje, amanhã ou mês que vem, o problema não vai mudar, certo? Agora, tem o problema que piora com o tempo, que é o segundo tipo de problema, que é o nosso principal foco aqui hoje. É aquele problema que ele não se resolve sozinho, que ele gera outros problemas, que ele consome tua energia, consome tua autoestima, muitas vezes consome dinheiro, tempo, consome oportunidades. E é aqui que 90% das pessoas hoje estão presas nesse tipo de problema aí que ele vai piorando. E aí, enquanto tu fala aí, eu tô esperando o momento certo. O momento certo, ele nunca vai chegar.
Principalmente porque quanto mais tempo tu demorar para resolver esse problema, mais fragilizada, mais insegura, mais se sentindo frustrada e incapaz tu vai estar. E estando fragilizada, é mais difícil ainda de tu tomar uma decisão, de tu, de fato, conseguir agir para resolver. E bom dia, Lu! Eu converso com muitas pessoas e acontece muito isso. Semana passada, inclusive, aconteceu. Mas isso acontece muito. Uma pessoa que é uma profissional brilhante, porque eu conheço o atendimento dela, tá? Eu já participei de um atendimento dela. Através de outra pessoa, enfim. Sei da profissional maravilhosa que ela é, e ela é terapeuta. O que ela precisava? Ela tá ali com problema há tempo já. É uma questão emocional dela. E aí, que ela sabia que ela precisava, ela sabe que ela precisa, tá? De um direcionamento para isso. E aí que estavam abertas as oportunidades para entrar na turma do meu método VMS, que justamente é direcionado para terapeutas, que trabalha toda a parte de autoconhecimento, desbloqueio emocional e estratégias para alavancar a carreira. Tudo que tem lá é o que ela precisa para resolver essa questão aí que ela tá estagnada. Só que daí, mesmo sabendo que aquilo ali é a solução que ela precisa, o que ela me falou? Letícia, eu sei que é isso que eu quero, eu sei que eu preciso, eu confio muito em ti, sei da tua entrega, sei do teu trabalho, sei que se eu entrar, olha só como a gente se sabota, sei que se eu entrar lá pro método eu vou resolver esse problema e todos os outros que ele tá me gerando, só que agora não dá, eu vou ter que esperar um pouco. Olha só, exemplo real do que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Só que daí, eu questionei ela, tá ok, fulana. E se tu esperar 3 meses, quando provavelmente vai abrir a próxima turma, esse problema que tu tem hoje, ele vai estar igual ou vai piorar? E aí ela ficou em silêncio. Por que ela ficou em silêncio? Porque ela sabia a resposta. Gente, 3 meses, muita coisa pode acontecer. E na maioria das vezes, como esse exemplo que eu dei dela aqui, tu sabe o que tu precisa para resolver esse teu problema e tu não toma uma atitude. Quer ver uma coisa? Se, por exemplo, no caso dela aqui, tá? Por que ela disse que precisava esperar, agora não dá? Questões financeiras mesmo. Só que daí, olha como o problema aumenta. E aqui eu vou trazer esse caso real para dar exemplos para vocês. Ó, questão de valor. Tipo, ela não conseguiria pagar agora. Sim e não. Porque quando a gente quer muito, a gente dá um jeito. Se tu entende que tu precisa investir em algo que vai resolver o teu problema e justamente também vai te ajudar a fazer dinheiro, tu precisa dar um jeito. Quer ver? Se tu não resolver essa questão de fazer dinheiro, por exemplo, cada vez tu vai ficar pior na tua questão ali financeira. Aí, quando tu te sabota e diz, agora eu não tenho dinheiro, no lugar de, não, peraí, eu vou dar um jeito aqui. Eu vou resolver isso, então eu vou buscar uma maneira de entrar. Sei lá. Eu vou pedir dinheiro emprestado para alguém, eu vou fazer como é que fala? Eu vou pedir um cartão emprestado e eu vou contar pra vocês. Eu tenho 3 pessoas, acho que 3, não lembro de mais, 3 que eu lembro que me marcou muito, que já fizeram mentoria comigo e nem era treinamento assim de 1.000 e poucos reais, era mentoria, um valor mais alto, que estavam numa situação até pior
e deram um jeito. Teve uma que ela fez brigadeiro e trufa para vender. E ela vendeu. E ela pagou a mentoria dela à vista. Ela estava numa situação horrível, difícil. Só que vai ver onde ela tá hoje. E teve uma outra, mas aí não era mentoria individual, era um outro treinamento que ela pegou várias coisas que ela não usava mais. Aí tinha roupa, tinha eletrodoméstico, várias coisas. E ela foi lá no Facebook, naquele marketplace lá, e colocou tudo pra vender. E aí, claro, ela não conseguiu o valor todo, mas ela deu uma entrada e aí o resto que faltava ela parcelou no cartão. Elas podiam, elas não podiam naquele momento. Só que era isso aí que elas precisavam para ter um direcionamento, alguém para acompanhar elas e tirá-las daquele lugar. E de fato, eu nem vou falar o resultado que elas tiveram, porque se eu falar, talvez vocês conheçam, eu não vou ficar expondo aqui. Mas é lindo de ver o resultado das pessoas depois de tomar uma decisão como essa. Então, eu quero que tu pense hoje qual é o problema aí que tu quer resolver. E aqui eu dei um exemplo, né, sobre, por exemplo, de pessoas que às vezes entendem que precisam entrar ali. Muitas pessoas vêm com isso pra mim. Eu quero entrar pra tua mentoria, eu quero entrar pro teu método, eu sei que eu preciso, eu sei que é isso que eu preciso, só que agora não dá, eu vou esperar um pouco, eu não posso, eu não tenho esse dinheiro agora, ou eu não posso gastar agora, ou eu tenho medo de entrar e não conseguir ter resultado, sendo que justamente lá dentro eu ajudo elas a trabalharem isso, né? A terem resultado, a colocar em prática o que elas aprendem. Então não tem essa opção de tu entrar e não fazer, a não ser que de fato tu não queira. Mas o direcionamento, os empurrões que tu precisa para colocar tudo em prática, eu vou estar lá junto. Bom dia, Denise. Mas e aí, voltando aqui. O que acontece? Talvez... lembra que eu falei que quando eu perguntei para ela... Bom dia, Araci, querida. Quando eu perguntei para ela, tá, e daqui a 3 meses... Como é que vai estar esse problema? Ele vai estar pior ou vai estar igual? E ela ficou em silêncio, porque ela sabia a resposta. E talvez tu também saiba a resposta. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é o teu contexto, mas independente do que for, seja profissional, seja emocional, seja aí no teu relacionamento, financeiro, não sei. Mas provavelmente tu sabe dessa resposta. Se tu não resolver isso hoje, daqui a 3 meses, como que esse problema vai estar? Como que tu vai estar diante desse problema? Porque não é só o problema que aumenta, né? Aquela nossa sensação de incapacidade, a nossa visão sobre nós, ela também piora muito. E isso acarreta outros problemas, como eu falei. E... como eu falei, talvez tu saiba dessa resposta também. E não é que você não quer resolver, é claro que você quer resolver. Mas é que o problema já ativou aí, que a gente chama o teu instinto de sobrevivência. Por quê? Porque quando a gente entra nesse modo sobrevivência, quando a gente tá com um bloqueio, alguma coisa ali muito forte, muito profunda... a sobrevivência, esse instinto de sobrevivência que tu entra, ele não pensa em crescimento, em evolução, em resultado. Ele pensa em se encolher, se proteger, não correr perigo, não sentir dor, não se arriscar. E por isso que é tão inconsciente, é aquela coisa, eu sei que eu preciso, eu sei que é isso que vai resolver, mas eu não faço e fico me dando aquelas várias desculpas ali. E, gente, eu entendo. Porque quando a gente tá, como a gente fala ali no olho do furacão, seja emocional, financeiro, tudo parece muito mais arriscado do que de fato é. Só que olha só, o maior risco é tu continuar no lugar que tu tá. E aí tem um exemplo que eu sempre dou, que eu gosto muito, que é o seguinte. Quando tu tem um problema, por exemplo, tá? Que tu não tá conseguindo resolver. E tu não faz nada,
Ou melhor, vamos começar do exemplo ao contrário. Quando tu tem um problema, tu tem algo ali pra resolver. Vamos supor, o exemplo que eu dei aqui, eu quero comprar tal treinamento, tal mentoria, porque eu sei que isso vai me ajudar. Quando eu não resolvo isso, não compro aquilo, por exemplo, que vai me ajudar, o que acontece? O problema aumenta, traz outros problemas, isso tudo vocês já entenderam. Mas concorda comigo que se tu arriscar, mesmo se tu estiver aí nesse modo de sobrevivência, tá? E aí eu quero que tu traga agora pra consciência, porque se tu estiver nesse momento, isso vai te ajudar. Se eu me arriscar, concorda comigo que tu tem 50% de chance de dar errado? De fato, tu continuar no lugar que tu tá, porque tu não fez ali a tua parte. Mas tu tem 50% de chance de dar muito certo e tu ter todos aqueles resultados que tu busca. Só que, se tu não fizer nada e não se arriscar, tu garante os 100% de que tu não vai ter resultado. Então, concordam que esse medo de arriscar, ele é muito sabotador? Porque o medo de arriscar te garante a única possibilidade de nada dar certo, de não resolver e do problema ainda piorar. Quando, na verdade, se tu arriscasse, se não acontecesse nada, tu ia continuar ali com o problema. Nada de pior pode acontecer. Só que a maior, eu nem posso dizer nesse caso aqui, nem é 50%, 50%, porque a chance de dar certo é muito maior. Mas olhando pro medo de arriscar, tu não tem nada a perder. Nada a perder. E isso liberta, gente. Porque aí tu começa a trazer pra tua consciência e entender, meu Deus, mas tá. Aí, se tu olhando pra daqui a 3 meses e tu identifica, realmente, se eu não resolver isso agora, daqui a 3 meses eu acho que vai estar pior. Nossa, eu vou estar me sentindo muito mal, eu vou estar frustrada, eu não vou mais estar... Eu vou estar acreditando menos ainda em mim do que eu tô acreditando hoje. Só que daí, olha pra trás e avalia aí quando que esse problema começou. Porque talvez esse problema vem se arrastando de tempo. E aí tu vai ter a prova real de que, de fato, ele vai piorando com o tempo e que ele já deve ter piorado muito. E às vezes o problema em si, ele tá na mesma ali. Ele simplesmente, não tem resultado, continuo sem resultado, ou tava no zero, já tô lá no menos zero. Mas os problemas que ele acarretou, a tua visão em relação a ti, como eu falei, o teu sentimento de frustração, de incapacidade, sabe? A tua decepção muitas vezes contigo mesma. Então, quando tu toma a decisão de resolver, tu tá fazendo com que esse problema pare de crescer e impedindo que ele te traga outros problemas maiores. Faz sentido, meninas? Me contem aí. E aí, como eu falei, né? O maior risco é tu continuar onde tu está. Aí aqui eu trago mais alguns exemplos, além dos exemplos aqui que eu já te dei, que são coisas que acontecem comigo, mas os exemplos que eu trouxe aqui também vocês vão aí talvez se identificar. Um exemplo. Se o teu problema hoje é questão de venda, não consigo vender. Se tu tem um problema de venda, que tu não consegue vender, que tu não sabe vender, que tu tem bloqueios ali com venda, que tu não tem ali uma estratégia para vender. Se você tem esse problema e você não resolve agora, daqui a 3 meses, você vai tá vendendo ou não vai tá vendendo nada ou vai tá vendendo pouco? Como é que vai tá aí? Como é que tu vai tá? Bem provavelmente não vai tá vendendo, vai tá sem cliente, vai tá sem caixa, sem dinheiro e sem confiança em ti. Então o problema era só não sei vender. Não tenho estratégia, não sei como fazer isso. Daqui a 3 meses, olha quantos problemas ele trouxe. Sem cliente, continua com problema, né? Que é sem vender e vendendo pouco, sem cliente, sem dinheiro em caixa e sem confiança em ti. E isso bloqueia a gente ainda mais. Esse bloqueio com venda, se for o caso de bloqueio com venda, vai piorar.
talvez seja alguma questão ali de comportamento, né? Comportamento emocional. Se tu tem um padrão, por exemplo, de fuga, tu procrastina muito e tu não trabalha isso, daqui a 6 meses, essa fuga, ela vai piorar ainda mais. Ela vai trazendo mais sabotagens e isso vai ficar cada vez mais ativo em ti. E esse problema vai trazer outros problemas. Tu vai perder oportunidades, tu vai começar a criar problemas aí nas tuas relações, na tua credibilidade. Se é um problema de procrastinação, às vezes pode afetar na tua área financeira, na tua área profissional. Olha quantos problemas ele traz. Era um problema, mas agora já é um monte, porque o tempo foi passando e as coisas foram piorando. Outro exemplo, preciso fazer conteúdo aqui para mostrar o meu trabalho, mas eu não tenho estratégia, eu não sei como fazer isso. Se tu não busca resolver isso, buscar ajuda de alguém que possa te ajudar, por exemplo, tu vai continuar não fazendo conteúdo ou fazendo de maneira errada, não tendo resultado nenhum. Se tu não busca resolver isso e aprender uma estratégia para fazer conteúdo e resolver, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, o que acontece? O mercado avança, os teus concorrentes aparecem ali melhor posicionadas que tu e tu vai ficando para trás. E pior, tu vai olhar às vezes pra colega lá e tu vai pensar assim, nossa, eu era pra estar ali. Às vezes tu olha pra alguém e pensa, nossa, olha ali a fulana, ela fez a mesma formação que eu, tá voando, tá vendendo, tá lançando lá os programas dela e eu tô aqui parada. Não é assim que acontece. Isso aí que dói, gente. Mexer nesse... dói. Só que eu mexo um pouquinho aqui na tua dor mesmo pra te motivar a agir. Não é nem te motivar, eu quero te causar aí um desconforto de tu dar um basta nisso. Se tem algo aí que tu precisa resolver hoje, começa a resolver hoje. Não existe momento certo pra gente resolver um problema que é urgente. Porque o ato de resolver é o momento certo. Não tem como tu ficar deixando ele pra trás. E aí, tu não tá adiando a solução. Sabe o que tu tá fazendo? Tu tá deixando espaço pra esse problema crescer, aumentar. Aí a dor aumenta, o custo aumenta, a insegurança aumenta e a tua vida diminui. A tua energia diminui. A tua vontade de... Às vezes tu, inclusive, desiste daquilo que tu mais queria na vida. Porque tu não resolveu um problema. Tu deixou o teu sonho, às vezes, ir por água abaixo. E, gente, eu já vivi assim. Tudo que eu trago aqui pra vocês são coisas que eu já vivi. E é tão libertador quando a gente sai disso, quando a gente entende isso, sabe? E eu me recuso a ver mulheres incríveis, nesse modo sobrevivência, quando ela nasceu para liderar, para transformar pessoas, para iluminar caminhos. E tu precisa liderar, transformar e iluminar não só a vida dos outros, mas a tua vida, o teu negócio, a tua transformação. Então a tua missão aqui vai muito além de fazer tudo isso por ti. Quantas pessoas poderiam serem transformadas através de ti hoje? E aí tu olha pro problema aí que tu tem, que eu não sei qual que é. Se for profissional, tem muitas pessoas com certeza precisando aí da tua ajuda. E enquanto tu não resolver isso, tu não vai poder ajudar. Mas às vezes é um problema de relacionamento. Às vezes tem teus filhos envolvidos. Não sei. Às vezes tem mais pessoas que tu ama envolvidas. E que tu sabe que enquanto tu não resolver isso, vai continuar ali doendo, piorando, causando outros problemas também. Então se tu assistiu essa live aqui e sabe que tu tá vivendo aí um problema que é urgente, não espera mais.
A hora de resolver é agora. Então, não espera mais 90 dias para descobrir que ele ficou pior. Para descobrir que além dele ter ficado pior, ele trouxe vários outros junto. Se for algo que seja em meu alcance te ajudar, me chama no direct. Vamos entender qual é o problema e como que a gente pode resolver isso juntas. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida é te tirar desse modo sobrevivência aí. Eu gosto de dizer que eu amo destruir sonhos. Por quê? Porque eu gosto de te ajudar a transformar o sonho em realidade. E quando tu tá assim, tu tá opaca, tu tá sem brilho. E te devolver esse brilho no olho, te devolver pra ti mesma muitas vezes, tu tá aí muito desconectada de ti, é o motivo pelo qual eu acordo todos os dias. Então, se tu te viu nessa situação, esquece o como. Decide, ó, tenho esse problema aqui, quero resolver. Ah, a Letícia pode me ajudar? Vou chamar a Letícia hoje, vou conversar com ela. Se o problema que tu tem é outra pessoa que pode ajudar, talvez tu saiba quem pode te ajudar, chama essa pessoa. Ou faz aquilo que tu sabe que tu precisa fazer, às vezes tá só na tua mão, às vezes tu nem precisa de ninguém pra te ajudar. Mas vai e resolve esse problema antes que ele piore, antes que tu piore, antes que muitos outros problemas aconteçam. É que nem aquela história. Se tu tem uma mancha na parede, a mancha tá ali. Ah, tem uma mancha de tinta aqui na parede. Ah, eu olho, me incomoda, mas tá ali, a mancha não vai aumentar. Agora, se tu tem uma infiltração na parede e tu não resolve, vai piorar. Vai manchar a parede, vai estourar a parede, vai trazer umidade, vai trazer mofo. Nossa, vai trazer um monte de problema. E às vezes o problema que tu tá aí é igualzinho a essa infiltração e tu precisa resolver. E aí, que eu tava quase entrando aqui na live e eu tive uma ideia. Eu pensei, eu quero hoje dar um presente pra essa mulherada aí. E eu não vou falar aqui qual que é o presente. O que que tu precisa fazer? Independente de se tu tá ao vivo ou tu tá assistindo a gravação dessa live, tu vai fazer o quê? Tu vai lá no meu direct e tu vai escrever lá assim: eu vim da live e quero o meu presente. E eu tenho uma surpresa que vocês vão amar. Eu não vou contar o que que é. Tu precisa ir lá, me chamar e dizer: eu vim da live e quero o meu presente. Isso é a chave pra te ganhar um presentão. E além de tu ganhar esse presentão, tu vai poder ajudar outras pessoas também. É só isso que eu posso contar. Certo, minha gente? Fiquem com Deus. Peguem a live de hoje e façam o que vocês precisam fazer com o que vocês entenderam dela aqui. Eu sei que serviu pra ti. Existe algum lugar aí dentro da tua vida, do teu contexto, da tua história, que esse assunto se encaixou e que tu sabe que tem algo que tu precisa resolver. Vai lá então e começa hoje, para que ele não aumente. Ó, a gente tá há 26, 27 dias do ano a acabar. Em 27 dias, muita coisa pode acontecer, muita coisa. E tu pode escolher entrar 2026 de uma maneira diferente, com esse problema resolvido ou encaminhado para a resolução. E se eu puder ajudar, estarei aqui. Mas se não for comigo, gente, busquem a pessoa aí que vocês sabem que pode ajudar vocês. Não aceitem mais viver nesse lugar. Lembra? Se tu permanece nesse lugar, tu garante 100% que vai continuar tudo errado e piorando. Se tu der esse passo, se tu te arriscar, tu tem muita possibilidade de resolver e caso não resolva, tu não vai perder nada, porque no lugar que tu tá, às vezes, nem dá pra dizer que pior não fica, né? Porque no caso dos exemplos que eu dei aqui, fica pior sim. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração, uma semana abençoada pra nós, que vocês usem essa semana aí pra resolver todos aqueles problemas aí que estão empacando a vida de vocês. Resolve os que não vão piorar, resolve os que podem piorar, mas resolve primeiro os que podem piorar, tá? Se tem uma mancha de tinta na parede, tá, até dá pra deixar pra resolver depois. Mas se tem uma infiltração aí na tua parede, começa a resolver hoje.
porque esse problema vai piorar, vai trazer outros problemas e tu não precisa de mais problemas na tua vida, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e amanhã a gente tá juntas aqui de novo.